meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: Isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para a outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Nosso querido Pai, nosso bendito e grande amigo, Senhor, hoje, nesta manhã, nos lembramos, mesmo em momentos quando nossos corações estão perturbados e estremecidos, nós trazemos à memória, Senhor, a grande maravilha que o Senhor fez por nós, as grandes misericórdias que o Senhor fez e entregou nas nossas vidas. Aqui, Senhor, neste lugar, humildemente, nós gostamos de falar de uma especificamente. E é verdade, Senhor, que falamos da mais gloriosa obra do Senhor Jesus Cristo. E mesmo num dia nublado e frio, nosso coração se aquece, porque o Senhor é para nós um Pai, não apenas um Deus. O Senhor é nosso amigo e não apenas o nosso Rei. Por vezes, Senhor, somos como crianças, correndo na frente do seu palácio, do seu trono, tropeçando nos seus pés, sem nenhuma preocupação, porque o Senhor é nosso Pai. Por vezes dormimos enquanto oramos e esquecemos quais palavras usar. Mas eu nunca vi, Senhor, um pai que se ira contra seu filho enquanto ele cai no sono em seus braços. O Senhor não menospreza nenhuma das nossas enfermidades ou não trata como pequeno todos os nossos menores problemas. O Senhor nos orienta e nos ajuda. E é por isso, Senhor, que não há Deus como o nosso Deus. Junto com nossos antigos irmãos, nós podemos cantar esse hino. Não há Deus, Senhor, semelhante a tu. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Obrigado pelo estudo que nós vamos receber. E obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado pela nossa família que tem crescido.
especialmente aqui no pop. Mas, Senhor, obrigado pelas suas palavras estarem clareando em nosso entendimento. Te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar, lembrando que nós estamos além da nossa continuação macro, né, que nada mais é do que o plano da redenção que a gente vem tratando em todos os sábados, também estamos numa continuação do estudo da semana passada, que a gente não conseguiu concluir, onde estamos abordando o exílio de Israel, né? Esse penúltimo tema aqui, antes da gente falar sobre o período interbíblico e ir o próximo ato, ato 4, que é o ato da vinda do rei. Como nós, a maioria pelo menos, estava na semana passada, o pastor São também já acompanhou há algum tempo, vou passar alguns slides, mantive só para caso tivesse alguém novo. Isso aqui é um pouco do que a gente crê como interpretação das Escrituras, Cristo sendo o centro de tudo aquilo que a gente lê e reflete, e, forçando, estamos aqui no exílio de Israel. Antes da gente dar continuidade, a partir do slide da semana passada, só queria reforçar que quando a gente se debruça nos profetas, a gente são livros que são mais desafiadores, porque necessitam de mais contexto, necessitam de um óculos muito específico para cada tempo que eles estão vivendo. Então, é muito comum termos interpretações, muitas das vezes equivocadas, né, a respeito deles. Então, esse é um estudo que normalmente a gente pega as nossas vacas sagradas e tritura elas. Então, é bom a gente sempre reforçar, para a gente tirar um pouco também, às vezes, o viés que muitas das vezes a gente tem de acordo com alguns textos, e olhando eles numa visão redentiva, eles ganham um holofote muito mais glorioso, né, por assim dizer. E aí, para a gente só iniciar um pouco, sem um monólogo, queria perguntar, principalmente aos irmãos que estavam na semana passada, e o pastor Zé Eduardo não estava, mas o que mais chamou a atenção de vocês, o que mais vocês conseguiram pegar do estudo, assim, que vocês talvez ruminaram ao longo da semana, né? Talvez se eu perguntasse o que mais chamou a atenção de vocês no estudo da semana passada, entre todas as coisas que a gente falou, o que vocês responderiam? Vai lá, eu vou começar por você, e aí a gente vai rodando aqui para a gente falar um pouquinho. Rapaz, você falou comigo primeiro? É isso? Pode ser, Abrão, pode ser. Ah, Começar por você. não, é que eu vou esperar outro falar, entendeu? Que eu não estou muito lembrado, não. Tá bom? Não, tranquilo. Mas a gente vai dar uma repassada aqui de toda forma. Tranquilo. E aí, Well, vai tu. Cara, eu tava pensando aqui, mano. Gostaria de lembrar mais. Ó, só para vocês lembrarem, ele perguntou assim: o que vocês acham? Ele fez uma pergunta logo que eu estava eu tinha entrado um pouquinho atrasado. Pô, O áudio não, o áudio não tá muito bom. consegui entender o que você falou, não. Tá ficando. Só para vocês lembrarem, ele falou assim: ó, a pergunta que ele fez lá no último estudo. Se eu estiver errado, me corrija, Alex. Que vocês, o que vocês diferenciam de Deus do Antigo Testamento para o Novo Testamento? Legal, isso é verdade. Já deu bizu. Deixa eu fazer um
uma repaginada aqui no que a gente estudou e a gente vai falando. Acho que é melhor. Faz um debriefing aí. Isso. Primeiro Então a momento. gente começou falando sobre a história antes do exílio. Então, para a gente ganhar um pouco de contexto, é basicamente o que a gente falou antes, ao longo de todo esse ato de Jael até aqui, mas numa perspectiva mais levando para esse lugar de exílio, né? Então a gente iniciou com Êxodo. Então, a partir do Êxodo, a gente vê a nação de Israel nascendo, a partir do capítulo de número, na verdade, 1, né? Que é o momento ali que Deus ele presta atenção ao lamento dos israelitas em escravidão no Egito, e aí nasce a identidade de Israel, principalmente ali no pé do Monte Sinai. Então aqui a gente vê a data de 1446 a.C. Depois a gente tem a entrada na Terra Prometida, que é o final de Deuteronômio. Então, o final de Deuteronômio marca ali a entrada de Israel àquela terra que Deus prometera a Abraão. Então, antes até do Êxodo, Deus promete a Abraão uma terra aos seus descendentes, à sua descendência, melhor dizendo. E assim Deus o cumpre, depois de todo o período desértico que aquele povo passou, isso em 1406, vocês veem que a diferença é de 40 anos, que é justamente o período que o povo passa no deserto. E aí tem várias coisas que acontecem, né? A gente estudou um pouquinho no estudo de Levítico, Números e por assim dizer. Depois a gente teve o período dos Juízes, que é um livro basicamente em que Deus ali está comandando o povo, digamos assim. E o final do livro, a gente percebe que o povo ele já estava fazendo coisas que Deus tinha falado para eles não fazerem no final de Deuteronômio. E aí temos o povo pedindo o rei humano, né? Eu lembro que o El chamou muita atenção desse texto no estudo dele, de Reis, em que o povo ele solicita a Deus um rei, como as demais nações tinham. E aí não sei se os irmãos lembram, mas um dos grandes pedidos de Deus ou mandamentos de Deus é que esse povo ele não se assemelhasse aos demais, né? Então esse povo de Israel começa a querer ser igual aos seus vizinhos, né, digamos assim. Então ele pede um rei segundo o seu próprio coração, mas Deus ele tinha um rei a partir disso do seu próprio coração, da sua própria vontade, né? Então uma das coisas que nós falamos é que quando a Bíblia ela fala sobre Davi ser o segundo coração de Deus, não significa que Davi tinha um coração igual ao de Deus. Muitas das vezes a gente faz essa assimilação, a gente conclui isso a partir da leitura. Mas aqui é porque o português aqui ele não nos ajuda muito, mas nada mais é do que segundo a vontade de Deus. Então é menos sobre talvez quem Davi necessariamente era, apesar dele ser um homem muito muito temeroso diante do Senhor, né? Apesar de falho, muito temeroso diante do Senhor, ele foi um rei escolhido pelo Senhor, da vontade dele. Então, quando a Bíblia fala rei segundo Davi era segundo o meu coração, não é que Davi tinha um coração igual ao de Deus, né? Pelo contrário, é segundo a vontade de Deus. Então, tinha uma questão de descendência. Tinha, não? Mas não, Davi não sabia disso, né? Pelo menos não no primeiro momento, Não mas sobre isso, mas também tinha isso, não tinha? da tribo lá e tal, né? Apesar Porque de Jesus teria que vir dessa de Judá e tal, exato. Aí depois nós vemos Salomão subindo ao reino, né? Ele constrói o primeiro templo e introduz a idolatria, porque a gente vê que Salomão ele começa a se casar muito. E aí, com várias mulheres, a sua redondeza, isso faz com que Salomão ele comece a introduzir outros deuses na cultura de Israel, uma vez estabelecida. Então, essa queda, ela majoritariamente inicia-se aqui. Não é que ela não tenha iniciado, porque ela inicia no coração do povo, né? Mas no fim do dia ela meio que ganha dimensões mais escalares, digamos assim, nesse período de Salomão. E depois nós vemos, a partir disso, nós vemos um povo dividido. Então aqui se divide Israel. Israel se divide entre Reino do Norte e do Sul. O Reino do Norte ele é chamado de Israel e leva praticamente todas as tribos.
Então, das 12 tribos, né, que é derivado dos 12 filhos de Jacó, as 10 tribos elas vão com Israel. Então, o povo está com Israel, e a capital que Israel ele estabelece é Samaria. E nós temos o Reino do Sul, que é o reino chamado de Judá. Esse reino ele fica apenas com 2 tribos, então o povo ele está menos numeroso. Entretanto, Judá fica com Jerusalém, que era a capital de Israel, estabelecida por Davi, inclusive, e também com o templo, que, de uma certa forma, era o local em que Deus estava. Então, isso era muito representativo para Judá. Então, o reino se divide dessa forma. E uma vez ele dividido, ele acaba sendo fragilizado. E ele é atacado por 2 grandes nações. A primeira nação que ataca é a nação da Síria, ela ataca o reino do norte, então esse reino chamado de Israel é atacado pela Síria, e depois nós vemos a Babilônia. Babilônia é essa que é a mais famosa, né, nos textos bíblicos, e a gente vai entender um pouquinho o porquê que ela acaba sendo a mais famosa, até expliquei um pouco na semana passada. Ela acaba atacando o reino do sul, Judá, e aqui nós temos a queda de Israel como um todo, né, na verdade, a terra prometida aqui ruindo, basicamente, na divisão desses povos. Conseguiram lembrar um pouco do que a gente falou na semana passada? Foi? Beleza. Seguiram. Se tiverem dúvida, podem interromper, tá, meus irmãos? E aí, a gente meio que parou nesse... Oi. Tá chutando a bola. Fala aí, Silvio. Era formada por Benjamim, mas quem mesmo? Só para eu lembrar. Perdão? A tribo do sul era formada por... Perdão. O povo do sul era formado por 2 tribos, Benjamim, mas quem? Só para eu lembrar Judá. aqui. Ah, tá. Beleza. E aí nós paramos basicamente nesse slide aqui, que é o slide dos retalhos de cetim, que nada mais é do que fragmentações que a gente faz com os profetas, uma vez que foram esses profetas que falaram sobre o exílio de Israel. Então, se a gente quer saber sobre como se deu o exílio, como aconteceu o exílio, né, no meio do caminho, ele se dá pela explicação dos profetas. E a gente deu meio que esse parênteses, fez meio que esse parênteses na nossa história, porque é isso, se a gente fizer uma interpretação sem levar em consideração esse contexto de Israel, a gente acaba meio que retalhando os livros dos profetas, e isso acaba prejudicando não apenas a história redentiva como um todo, mas principalmente a nossa... Mas principalmente até a nossa vida, tá, meus irmãos? Assim, acho que algumas interpretações aqui são muito equivocadas. A gente falou um pouco sobre isso em alguns estudos. A gente parou nesse slide aqui, faremos apenas o último para a gente finalizar e ir para a parte do exílio. E aí a gente tem esse texto, que é Isaías 43:19. Aí, Pepe, se puder abrir aí. Isaías. Pode ler? Pode ler. 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. O que Esquece. vocês acham que geralmente a gente leva esse texto? Aqui Um convite de casamento. tem casal que bota no convite de casamento isso aí. É raro, mas acontece. Mas é isso. Geralmente a gente leva, né, meus irmãos, para esse lugar de Deus vai fazer uma coisa nova na nossa vida e etc. Isso não é uma mentira. Fato é que quando Cristo chega, de fato, algumas coisas parecem novas, ou melhor dizendo, são novas na nossa perspectiva, né, não na dele. Mas fato é que muitas das vezes é empregado num lugar muito moral, né, num sonho muito materialista até, do texto. E, obviamente, que Isaías não estava falando sobre isso, né? Então, aqui eu trouxe um pouco essa mudança de sorte que acontece, né? Então, usado para validar a expectativa de que Deus vai mudar
repentinamente o cenário financeiro ou geográfico de alguém, né? Deus vai abrir uma porta de emprego, né? Se dá muito com base nesse texto. E não é um texto que fala sobre isso, né, meus irmãos? A verdadeira interpretação de Isaías é que ele está profetizando para o povo que seria levado para o exílio, lembra? A gente até falou, tá no slide, depois vocês podem consultar, mas Isaías, assim como os outros profetas, eles estão vivendo um tempo dentro desse exílio, entre antes, durante e depois. Então, alguns profetas falaram antes, então vocês verão muita profecia de guerra, de lamento em alguns profetas. Outros viverão aquele exílio, por exemplo, em Jeremias, e Jeremias ele escreve Lamentações de Jeremias, vivendo aquilo dali. Então você vê Jeremias chorando pela desolação do povo. E nós temos os profetas que falaram depois desse exílio. Então é muito importante a gente entender esses tempos. Então Isaías aqui, ele fala antes, ou seja, ele está profetizando o que vai acontecer se o povo continuar ali naquela sabatina ou naquela idolatria que eles estavam vivendo. Só que o povo, ele está ouvindo isso e desolado. E aí Isaías fala o seguinte, olha, há uma esperança. E aí essa esperança que ele vai dar que é Cristo, né? Então, esse novo êxodo que Isaías ele está falando, porque lembra, olha o que Isaías fala, rios no ermo. Então, assim, ele está fazendo o povo lembrar daquilo que aconteceu lá no Sinai, lá antes do Sinai, da libertação que Deus ele dá através de Moisés ali na abertura do mar. Então, Isaías ele meio que está fazendo, olha, olhem para aquilo, Deus abrindo o mar e livrando vocês, ele fará de novo. E aí ele dá uma outra lente para esse texto, de que isso que Deus vai fazer, ele vai fazer, ele mesmo vai descer e fazer, que nada mais é do que na pessoa de Jesus Cristo, né? E aí é o verdadeiro deserto, é a nossa separação de Deus por causa do pecado, e o caminho que brota no deserto é Jesus, que declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa coisa nova é o evangelho transformando nossos corações áridos em fontes de água viva pelo Espírito Santo. Então, essa é a interpretação correta aqui do texto de Isaías. Um outro texto, esse daqui, talvez mais famoso, é Malaquias 3:10. Lê aí pra gente, Well. Tá aberto aí já. Malaquias 3:10. Essa hora o coração fica como? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Boa. Esse é um texto... Já quero fazer Quero enfatizar uma coisa aqui, que concordo com o dízimo, devemos dar ofertas na casa do Senhor. Beleza? Dito isso, nós não precisamos usar Malaquias 3:10 para pedir ao povo que colabore com a obra. São coisas tão simples quanto a cadeira que você está sentada é comprada com dinheiro, o ar-condicionado que você está acomodado e etc. Então, nós não precisamos usar esse texto, e quando usamos esse texto, estamos usando de maneira equivocada. Então, aqui acho que é muito claro para todo mundo, né? Geralmente é o texto usado para meio que advertir o povo de dar oferta, e como é um texto que atrela um desafio, né? Deus ele está colocando ali, ele está se colocando num desafio, faz com que pareça que Deus é obrigado, meio que por contrato, a abrir as janelas dos céus e te devolver o dinheiro multiplicado em bens materiais e riqueza. Pode falar, minha irmã. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Bom Pô, dia, paz. já ouvi um pastor falar que se a gente não der o dízimo, que a gente vai para o inferno. Por quê? Porque somos ladrões. E lá em Apocalipse fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E alguns outros textos, né? Cara, surreal. É, é. Assim, é meio que Obviamente, até um texto usado como até ameaça. Às vezes tem pregador que usa ameaçando. sim, verdade. Fato é que, assim, quando uma pessoa ela não está ofertando, né, na casa do Senhor,
podem ser por dois motivos, né? Um, porque ela ama muito dinheiro, e aí fato é que talvez ela vá mesmo para o inferno, mas não por conta do não ofertar, mas mais por conta dela amar muito o dinheiro dela e tal. Ou porque ela está passando uma necessidade mesmo, né? Não tem condições de ofertar. Acho que a gente não pode aqui pesar a casa dos nossos irmãos em favor da obra do Senhor, em favor da obra do Senhor não, porque a obra do Senhor ela é tanto na casa quanto na igreja, né? Mas falando da igreja de física, a igreja ela é responsável por trazer dignidade a esse irmão para que ele possa colaborar com a obra, né? Então tem essas duas vertentes. Mas fato é que ninguém vai para o inferno se não ofertar. Acho que não é isso, né? Acho que não é essa condição que é colocada na Bíblia. E quando a gente vem para a verdadeira interpretação desse texto, primeiro, Malaquias está onde? Pós-exílio. É o último dos profetas, por exemplo, na linha cronológica. Então, no Antigo Testamento, a economia de Israel era agrária e baseada na aliança do Sinai. Então, se o povo obedecesse, Deus mandava chuva. Se Deus obedecesse, retinha. Isso era o contexto de Deuteronômio, né? No pós-exílio, o povo estava retendo os dízimos que sustentavam os levitas e o templo, demonstrando desonestidade e falta de fé. Quando Deus fala em abrir as janelas do céu, a metáfora na língua hebraica refere-se a mandar chuva para as plantações para que não houvesse fome. Era um chamado para que eles voltassem a confiar no sustento do Senhor dentro do sistema pactual teocrático. Então, era menos sobre eles estarem dando necessariamente, mas mais sobre confiança. Um texto sobre confiança em Deus. Então, aqui, o alvo, mais uma vez, é Cristo, né? No Novo Testamento, a nossa fidelidade financeira, ela não é uma moeda de troca para alcançar riquezas materiais. É mais um fruto de gratidão. As janelas dos céus já foram abertas de forma definitiva na vinda de Cristo. O apóstolo Paulo afirma em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nossa maior riqueza não é a colheita, né? Não é a colheita acumulada em celeiros terrenos, mas a nossa herança eterna e insondável em Jesus. Então, de maneira bem prática, meus irmãos, assim, não é um texto que a gente deva utilizar para convencer o povo de qualquer coisa. O Novo Testamento, ele é muito claro em relação a como devemos ofertar nas nossas comunidades. Então, aqui não é nem falando contra as contribuições, a maneira como nos organizamos financeiramente para pagar as dívidas da nossa igreja, né, física, mas não é também uma apologia ao que acontece retratando nesse texto, né? Não é um texto que você precisa usar. Na verdade, eu digo até que nós não deveríamos usar nenhum texto bíblico para convencer alguém de dar dinheiro, porque se você chegou nesse nível, é muito possível que a pessoa, na verdade, ela não está, pelo menos, convertida ao Senhor nesse sentido, né, no bolso dela. Porque se eu preciso usar um texto de Deus para te convencer a contribuir na sua igreja local, para sustento da sua igreja local e para contribuição aos irmãos, é sinal que te falta amor caridoso, né? Então, aqui é muito prático. Até, se me permite aqui, pastor Eduardo, estive lá na sua igreja, eu lembro que o senhor tocou nesse assunto, e de maneira muito correta, né? Falando, olha, meus irmãos, temos aqui necessidades na nossa igreja local, e é importante que você não dê sem lhe desde que não te falte, né? Desde que você não se sobrecarregue, etc. Então, acho que a gente precisa tratar de maneira um pouco mais prática sobre esse assunto e menos miticista, né? Para não usar aqui termos espirituais e tal. Pode falar aí, pastorzão. Alex, foi muito bom você ter tocado esse assunto aí, que tipo assim, eu já usei esse texto erradamente, tá bom? Lá atrás eu já usei esse texto erradamente. Mas o contexto que a gente tem utilizado muito lá na igreja, não sei se Pedro pode observar essa parte, realmente não são textos relacionados à questão de oferta específica, né, ou de dízimo somente, né? Mas principalmente de consagração de vidas. Por isso que a gente chama de momento de consagração de vidas, né? Então a gente coloca ali a reflexão, né, da igreja, né, do corpo da igreja, com relação à sua vida diante do Senhor, né? A gente gosta muito daquele texto a gente chama de texto da viuvinha, né?
mas ali acho que é o exemplo ímpar, né, com relação à nossa vida diante do Senhor, a nossa total dependência diante do Senhor. O dízimo, a oferta, é somente mais um braço daquilo que nós fazemos diante de tudo que somos diante do Senhor, porque tudo é do Senhor. Então, Exato. não adianta dar um dízimo se eu, por acaso, não me esmero em ser um bom pai, né, diante do Senhor, né? Então, é mais ou menos nesse nível, nesse sentido. Até mesmo na canção, em relação ao culto, né? Então, se eu estou ali prestando culto ao Senhor, o meu objetivo central ali é adorar e glorificar o Senhor. Minha vida, ela precisa. Então, se eu ir para o altar ali, e até tem um texto que diz, né, que Jesus vai explicar sobre a questão, se você for entregar o dízimo, primeiro que você se reconcilie com o seu irmão, né, antes de ofertar, quer dizer, a sua vida, ela é primária diante do Senhor. Então, o ato de dízimo e Exato. oferta é somente um braço, né, da sua adoração ao Senhor. E entra naquilo que você falou realmente, né, na questão de manter realmente o espaço, né, porém, o objetivo sempre primário vai ser a vida do crente diante do Senhor, que é Exato. aquilo que o Senhor não abre mão, né. Exato. E até pegando o gancho aqui no que o senhor falou, meus irmãos, quando Deus dá um mandamento, ele não precisa que você cumpra para ele ser Deus. Fica claro que Deus ele não precisa, ele não manda você, por exemplo, amar o seu irmão como se ele dependesse disso para ser Deus. Quando ele nos manda fazer algo, quando ele mandava Israel fazer algo no deserto, ele mandava para a sobrevivência de Israel, para a preservação da vida. Então, quem precisa obedecer os mandamentos somos nós. O mandamento é para nossa preservação de vida. Então, quando a Bíblia ela é enfática em falar sobre ofertas, né? Eu tento fazer um exercício muito de preservação do nosso coração, porque a oferta nada mais é do que uma grande generosidade, meus irmãos. Pensem muito nesse objeto prático da coisa. Você está pegando parte daquilo que você trabalhou o mês inteiro, dando numa comunidade, para que essa comunidade possa fazer a gestão dessa quantia. Então, no fim do dia, é um ato de generosidade. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, estamos, de uma certa forma, blindando, sim, o nosso coração da vaidade, da soberba, que muitas das vezes o dinheiro ele pode fazer a gente chegar. Então, é muito importante que vocês interpretem os mandamentos de Deus como sendo coisas boas para nós. Se nós obedecermos, de fato, há uma preservação da nossa vida em vários níveis, né? Obviamente, não no sentido de barganha, mas no sentido de que nós temos uma queda e que ela nos assola e que somente a palavra de Deus pode contrapor a isso. Amém? E aí, só para fechar, eu acho que é um comentário legal, e porque Deus também determinou que fosse assim, tipo, ele sempre Boa. deixou claro que o cumprimento dos mandamentos traria vida. É a gente Exato. que equivoca as coisas, né? Como se fosse uma barganha, uma moeda de troca. Mas não, o Senhor mesmo disse: fazer isso vocês viverão, não fazer e vocês Exato. morrerão. Ele determinou que fosse assim, né? Exato. Bom. E aí, meus irmãos, para a gente continuar, mais uma vez, essa não é uma ideia do Alex, do El ou do pastor Eduardo. Temos diversos homens e mulheres que trataram sobre esses assuntos, esses livros proféticos. Eu queria trazer algumas menções. A primeira do Edmund Clooney, que ele fala: se você ler ou pregar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento apenas como uma coleção de histórias, morais ou promessas de autoajuda, você estará ensinando moralismo e não o evangelho. O Antigo Testamento não foi escrito para nos fornecer heróis de moralidade, mas para apontar para o único herói da redenção, Jesus Cristo. Separar as promessas dos profetas da pessoa de Cristo é roubar a Bíblia de seu verdadeiro poder salvador. 2. Michael Orton: temos a tendência pecaminosa de nos inserirmos nas histórias bíblicas no lugar errado. Nós nos lemos como se fôssemos Daniel na Cova dos Leões ou os reconstrutores do templo de Ageu. Mas na narrativa da redenção, nós somos o povo fraco, cativo e incapaz de se salvar. Cristo é o cumprimento dessas histórias. Ele é o servo fiel. Ele é o templo definitivo. Mudar o foco do texto, do que Cristo fez para o que nós devemos alcançar materialmente, é a essência da heresia da autojustificação. John Piper: Deus é o evangelho. O maior bem que os profetas prometem não são casamentos perfeitos, saúde perfeitas ou celeiros cheios. O maior bem que eles prometem é o próprio Deus. Quando Ageu diz que a glória da segunda casa será maior, ele está dizendo que a presença do Senhor será manifestada de forma mais plena. Jesus Cristo é essa presença. Portanto,
Usar os profetas para pregar bens materiais é dar ao povo as migalhas da mesa, enquanto Cristo oferece a si mesmo como o pão da vida. Tem até uma frase que o El falou no estudo dele, você me lembra, El? É tipo, quando a gente meio que pega e se insere na história como sendo uma coisa muito terrena e moral, nós temos menos do que o... É o que mesmo? Temos menos do que os antigos tiveram. Fala aí a frase. Eu tava falando sobre o negócio do que os profetas eles tinham, né? Porque Deus falava com eles através de enigmas. E aí quando a gente entra nesse lugar, eu acho que se encaixa aí, a gente tem menos do que os israelitas tiveram e nada do que a mulher samaritana recebeu, né? Que foi a presença real do Cristo ao lado dela, Exato. transformando, né, a vida dela. Exato. Esse é o maior bem, meus irmãos, do Evangelho. Por fim, Timothy Keller, nosso saudoso Timothy Keller, diz: se você lê os profetas e enxerga apenas um Deus que promete resolver seus problemas financeiros ou de relacionamento nesta vida, você está perdendo o cerne do Evangelho. As promessas de Jeremias ou Isaías sobre o futuro e uma esperança não eram sobre conforto imediato na Babilônia, mas sobre a preservação de uma linhagem por meio da qual o Salvador do mundo viria. O maior plano de paz de Deus para você não é uma vida sem crises, mas a reconciliação com Ele na cruz. Então, aqui são alguns dos homens que mais marcaram o nosso tempo, teologicamente falando, em diferentes eras, inclusive, trazendo aqui para a gente a verdadeira e a correta interpretação desses profetas. E vamos falar dos exílios, dito isso. Amém? Então, como nós falamos, existem dois exílios: o exílio do povo do norte e do sul. Sobre o povo do norte, meus irmãos, nós falamos na semana passada, mas é muito importante relembrar que a gente tem pouca história bíblica, primeiramente, mas também até mesmo de conteúdo correlato sobre o exílio de Israel, sobre o exílio do povo do norte. Por que, Alex? Por conta da maneira como a Síria ela exilava e ela sitiava as cidades e os países que ela dominava. Como que a Síria fazia? A Síria, por exemplo, eu dei esse exemplo na semana passada, só queria reforçar hoje. Supor que a Síria tomasse o Brasil. Uma vez que ela toma o Brasil, o que que ela faz? Ela não deixa o povo junto, cativo. Ela pega e vai repartindo o povo. Então, vamos supor que a Síria, além do Brasil, ela tem Argentina e Chile. Ela pega o Chile, traz um pouquinho para cá, pega o Brasil, leva para o Chile. Depois vai, leva o Brasil para a Argentina, leva um pouco da Argentina para o Brasil. Então ela meio que dá uma embolada, porque ela entende que isso enfraquecia, melhor dizendo, as cidades que ela estava tomando, né, os países que ela chegava. Então é por isso que, inclusive, lá no Novo Testamento, quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana tem dúvidas sobre quando e como adorar. Por quê? Porque eles enxergavam os samaritanos, né, os judeus, como um povo miscigenado, como um povo que se misturou muito, atrelado à história deles, porque eles se apartaram de Judá e do templo, mas também pela forma como a Assíria fez para deixar esse povo longe. Então, nós temos aqui três fases que esse povo viveu, biblicamente falando, né? Segunda Reis, capítulo 15 e 29. Então, um dos reis da Síria inicia os ataques ao território de Israel, conquista as regiões estratégicas e promove a primeira deportação, então leva o povo na primeira vez. Depois nós temos 732 e 724, com a submissão e instabilidade política, que é a segunda Reis 17, onde Israel passa a pagar tributos à Síria, e enfatiza a instabilidade inteira, então o reino busca apoio no Egito, mas permanece vulnerável. E depois nós temos 724 a 22, que é o cerco de Samaria e a queda final. Então, Samaria, Salmanasar, quinto, cerca Samaria por cerca de 3 anos, e em 722 a cidade é conquistada e o Reino do Norte é destruído. Então, aqui nós vemos a queda de Israel. Então, como a gente tem pouca história sobre isso, porque a maioria dos profetas viveu no exílio de Judá, que é o Reino do Sul que nós falaremos, eu queria chamar a atenção para um texto sobre o Reino de Israel. Eu queria que a gente lesse junto, porque ele nos ensina muito, apesar de pouco. Abre aí, por favor, em 2 Reis 17, 27 a 33. Abre aí, Fabi, que sei que você gostou desse texto. 2 Reis, lê aí, do 27 ao 33.
sei se minha irmã está aí. Vou ler aqui então, tá? 2 Reis, do 27 ao 33, meus irmãos. Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e o puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Então, aqui ele está retratando a maneira como a Síria ela subjugava, né, o povo. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Armate fizeram Acima. Os aveus fizeram Nibais, Tartaque. Os sarvitas queimavam seus filhos em sacrifício a Adramaleque e a Anamaleque, deuses de Serfaim. São vários deuses aqui, né? 32. Eles adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Prestem atenção nesse versículo 31, meus irmãos. 32, perdão. Eles adoravam ao Senhor. Esse Senhor aqui é Yahvé. A gente está falando de Deus. Deus de Moisés, de Isaac, etc. Mas também nomeavam qualquer pessoa. Adoravam ao Senhor, versículo 33, mais forte ainda. Adoravam ao Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses. Então, meus irmãos, aqui a gente vê que a queda de Israel, queda do Reino do Norte, ela nos ensina que nós podemos estar adorando a Deus, mas também a outros ídolos nas nossas comunidades, inclusive na nossa vida como culto ao Senhor. E o perigo, meus irmãos, não é o fato de fazermos algumas coisas para Deus, mas é a gente dividir isso entre outras coisas que não são do Senhor. Porque o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés foi: não terás outros deuses além de mim. Então, o que o povo está fazendo aqui não é deixando totalmente Deus de lado, é adorando a Deus, mas também outros deuses. Então, um alerta para a gente, nesse contexto aqui, nós adoramos a Deus e somente a Deus? Deus, ele é o único Senhor? Ou nós temos dividido o nosso amor? Nós temos repartido ele com aquilo que nos é conveniente? Que Deus nos fala somente aquilo que me é conveniente, mas aquilo que não me é conveniente, eu também me dobro diante dele? Ou eu deixo os meus ídolos ainda ali meio que num lugar reservado para eventualmente eu poder usar quando eu quiser? E Deus, ele fica como um grande gênio da lâmpada. Nós vemos aqui, meus irmãos, que o futuro de pessoas que agem e pensam dessa forma não é bom. Então, essa também é uma realidade para o nosso tempo. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Porque aqui a gente fecha o Reino do Norte, porque, como eu falei, ele tem pouca história. Para mim, aqui, esse é o grande ensinamento que ele nos traz, apesar de curto, muito representativo para a gente, né? Alguém quer trazer algum ponto? Não? Beleza. O exílio de Judá. Judá, ele é exilado por Babilônia. Ou pelo menos inicia-se com Babilônia. A primeira invasão ela acontece em 605 a.C. Nabucodonosor II invade Judá. Se vocês quiserem já ir abrindo, tá? Esse exílio ele inicia-se em 2 Reis, capítulo de número 24. E Daniel narra, porque Daniel ele faz parte da primeira deportação. Daniel ali, toda a história de Daniel, no primeiro momento, ela faz parte desse primeiro ataque aqui de Nabucodonosor II. Ele invade Judá, alguns objetos do templo são levados, então
Nabucodonosor mantém o templo, mantém a cidade, mas leva alguns utensílios. E também, jovens da realeza e da nobreza é deportado para a Babilônia, inclusive Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala aí, Abraão. Então, eu sempre entendi que o Reino do Norte, Israel, tinha sido dominado pelos babilônicos, não Judá. Não. Judá é que é dominado por Babilônia. O do norte ele é dominado pela Síria. Está lá em 2 Reis 17, depois você dá uma lida. Na verdade, Tudo 17 não, a bem, partir do 15. 15, 16 e 17. É a deportação que acontece de Israel, que é o Reino do Norte, no caso. ok. E aí o Reino do Sul, que é Judá. É porque a gente muitas das vezes faz às vezes a gente tem essa dúvida, porque Judá, ele não está carregando o nome Israel. Mas Judá é o mais famoso. Judá é o reino que a gente tem mais história sobre o que acontece com Judá. E aí a gente linka com Israel, entendeu? Mas na realidade, o reino do sul é que é subjugado pela Babilônia, enquanto o reino do norte ele é subjugado pela Assíria, né, no caso, pelos assírios. Então, desculpa, mas Nabucodonosor não foi no Reino do Norte, não? Meu irmão, eu não sei se de fato ele foi ou não foi. Eu só sei que o reino do norte ele é subjugado pela Assíria. Se Nabucodonosor depois volta lá e tal, eu não passei por essa parte da história. Confesso que isso não me pegou. Mas assim, também não vou te responder que não, porque eu não sei, entendeu? Tá bom, obrigado. Mas, mas depois eu posso. Depois eu vou dar um- uma dupla verificação aqui. Mas até onde eu estudei, Nabucodonosor, ele não inicia a deportação de Israel. Quem inicia a deportação de Israel é a Síria, né? Eventualmente, Nabucodonosor, a Babilônia, ela era muito influente, né, naquela região. Pode ser que, eventualmente, ele possa ter passado. Então, eu pesquisei rápido aqui, só para a gente ser um Boa. assunto legal. Meu irmão, ele não foi, porque o Reino do Norte foi completamente destruído pelo Império Assírio, lá em 722 a.C. Então, basicamente, Nabucodonosor ele não teve nem a oportunidade de passar por lá para fazer alguma coisa, digamos assim. Realmente foi Boa. só o Reino do Sul ali. Foi, Abraão. Obrigado, El. Foi sim, obrigado aí, meu irmão. Valeu, meu irmão. Então, voltando aqui, exílio de Judá, primeira deportação acontece. Então, Nabucodonosor, como eu falei, ele tem uma estratégia diferente dos reis assírios, dos reis assírios. Nabucodonosor, ele concentra o povo. E, de certa forma, guardadas as devidas proporções, ele meio que imperializa, parecido com Alexandre o Grande. Pedro deve dar essa aula na semana que vem. É uma aula um pouco de história, mas ela é interessante para a gente entender principalmente o contexto do Novo Testamento. Alexandre o Grande, ele não era um imperador meio que um camarada que matava a cultura do local que ele chegava. Ele deixava a cultura rodar e ele tentava colocar ali os seus objetos, a sua cultura, a sua maneira de pensar, mas mantinha um povo unido, digamos assim. Ele não deportava em fragmentação, como a Síria fazia. Assim como Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor ele faz isso. Para mim, isso daqui é uma clara evidência da soberania de Deus. Porque Deus já havia prometido que a linhagem seria preservada a partir de Judá, né? O cetro da justiça não se apartaria. Então, para mim, aqui é uma clara evidência de que Deus ele é soberano, apesar do exílio, apesar da dificuldade. Então, a gente vê a primeira deportação acontecendo em 2 Reis 24. Depois nós temos a segunda deportação, 597 a.C., acontecendo em 2 Reis, capítulo 24, verso 10, uma nova invasão babilônica. Essa, ele leva mais pessoas importantes, incluindo o rei Jaconias e muitos artesãos e líderes. Judá fica ainda mais fraco e sob controle da Babilônia. Então, na primeira, ele leva os jovens e alguns utensílios, depois ele leva o rei, e aí na terceira,
que é a grande destruição. Acontece em 2 Reis, capítulo 25, verso do 8 ao 10. Em 586, Babilônia cerca e conquista Jerusalém, a cidade é destruída, o templo é queimado e o restante do povo é levado em exílio. Judá deixa de existir como nação organizada. Prestem atenção nessa parte aqui. O templo, ele é destruído. Meus irmãos, para os israelitas, para o povo judeu, inclusive a gente vai ver isso no sermão de Estevão. Porque Estevão, ele bate nos 3 T's dos judeus, que é o quê? Terra, templo e Torá. O judeu amava esses 3 T's. Para ele, isso era o Deus. Era Deus. Templo, terra e Judá. Que é meio que ruindo todas essas coisas. Templo, terra e a Torá, de certa forma. Né? Então aqui a gente vê tudo sendo quebrado. E aí, meus irmãos, entram os profetas. Obviamente que alguns deles foram levados nesse meio tempo. Por exemplo, na segunda deportação, Ezequiel é levado. Na primeira deportação também, Jeremias vê acontecer. Se eu não me engano, acho que até na terceira deportação, na verdade, Jeremias vê acontecer, depois de ter profetizado que aconteceria de fato. Então, nós vamos ver alguns alertas aqui. Tem vários, mas eu queria destacar alguns. O primeiro está lá em Daniel, capítulo 2, do 44 ao 45. Eu queria que nós abríssemos e lêssemos juntos, com muita atenção. Então, leiam com muita atenção esses textos. Essa daqui é como se fosse a primeira deportação. Daniel, ele vive essa primeira. Queria que a gente abrisse junto e lesse. Vamos ler lá o capítulo 2, 44 e 45. Vocês sabem da história, né? Daniel tem visões, melhor dizendo, Nabucodonosor tem visões e Daniel está interpretando isso. Né? Daniel, ele é um grande intérprete do que está acontecendo. E uma das interpretações é a seguinte, está lá em 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Daniel, ele dá uma visão que, tipo assim, ó, Judá vai se reerguer. O que você está fazendo, Deus, ele vai subjugar você de novo. Essa é a primeira interpretação de Daniel. Vamos caminhar um pouquinho na história? Daniel, capítulo 5 agora. Verso 30. Então, Babilônia cai. Esse é o texto que é a queda da Babilônia. Versículo 30. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto. E Dário, o medo, ou seja, aqui já é o Império Persa, chegando depois da Babilônia, poderoso do reino, com a idade de 72 anos. Então, peraí. Deus cumpre, aspas, a queda da Babilônia, mas coloca o povo subjugado de novo. Agora para o reino persa. Então, fica estranho. Parece que Israel está sempre subjugado. Será que Daniel estava falando sobre aquele tempo presente? Sobre aquele povo ali físico? Vamos lá em Daniel 7? Esse é o texto principal, para a gente entender isso daqui. Daniel 7, do 1 ao 13. Daniel teve um sonho, ainda no reino de Belsazar, no caso, Babilônia. E aí vale lembrar, meus irmãos, que o reinado persa, ele foi um reino menos danoso ao povo do que Babilônia, a Babilônia.
Então, na Babilônia, no reino persa, inclusive, Daniel até prospera, né? O versículo anterior, 28, diz assim, ó, o capítulo 6, 28. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e do Ciro, o persa. Então, o reino persa foi menos danoso, mas continuou subjugando, continuou ali escravizando, aspas, o povo, de certa forma, apesar de não ser tão danoso. Aí, o livro ele vai dar um corte, vai falar sobre um sonho que Daniel tem na época ainda de Belsazar, rei da Babilônia. E nesse sonho aqui, prestem atenção como que Daniel vai sonhar. Lembra? Daniel profetiza para o rei da Babilônia falando, olha, Deus vai subjugar vocês, Deus vai mandar uma pedra que vai cair em cima de vocês e vai durar para sempre. Só que essa pedra cai, mas depois vem outro reino. Ou seja, parece que Deus não está cumprindo o que ele prometera. E aí Daniel vai ter um sonho extraordinário, prestem atenção. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, e em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. Então, Daniel descreve o primeiro animal. Segundo animal. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Se vocês puderem marcar na Bíblia de vocês, marquem leão, urso, é o segundo. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito: levante-se e coma quantas carne puder. Terceiro, vi um outro animal, esse um leopardo. Sublinhem, leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Quarto animal. Esse daqui, Daniel, ele não consegue descrever. Olha o que ele fala. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais deles despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Vamos parar aqui só. Versículo 7. Então, Daniel ele descreve os 4 animais. Aqui, meus irmãos, Daniel está descrevendo o que vai acontecer até o versículo número 8. O verso de número 8 diz assim, prestem atenção nisso. Daniel descreveu o que vai acontecer até o versículo 8. O versículo 8 diz assim: enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto ele olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto em fogo e as rodas de trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Então, Daniel ele narra até o versículo 7, 8 ali, o que vai acontecer e que em seguida virá um homem que vai governar sobre todos, que vai tirar todas as autoridades que foram dadas a esses reinos, a esses animais, e vai subjugá-los. Assim como ele disse lá para Nabucodonosor.
Que ele falou, ó, vai vir uma pedra que vai, ó, pum, chipar vocês. Vamos voltar lá para os animais? O primeiro animal, meus irmãos, vocês podem representá-lo como sendo Babilônia. A Babilônia foi a primeira nação que foi permitida governar sobre Israel. A segunda, vocês podem colocar os medos e os persas, que é o urso. A terceira, vocês podem colocar como sendo os gregos e macedônios, aula que o Pepe vai dar na semana que vem. Vocês verão o que os gregos farão com os judeus e os macedônios durante o período interbíblico. E o último, esse que Daniel ficou assustadíssimo, nada mais é do que a representação do Império Romano. Por isso que tem vários chifres. Por quê? Porque retrata os imperadores, todos sobre o olhar de César. Então, toda a descrição que Daniel está fazendo aqui é uma descrição do que vai acontecer até quê? Até Cristo vir. É exatamente onde para. A história para exatamente no lugar onde Cristo chegou. Porque um dos chifres que Daniel coloca aqui é um chifre que vai fazer uma arruaça. E esse filho do homem chegará. Então, toda a narrativa de Judá, ela não é para que eles se livrem da Babilônia, e sim para que eles permaneçam fiéis. Por quê? Porque a fé deles não é pautada naquela terra, é pautada naquele que vem e virá e não tardará. Num reino que não terá fim, num reino que é eterno. Tanto é que depois, Cristo mesmo fala o quê para... Esqueci o nome do governador lá. Ixi, não, branco. O governador lá que tá... Pilatos. O que ele fala para Pilatos? Meu reino não é deste mundo. Ou seja, não é deste sistema físico que vocês estão imperando. É um reino espiritual. É um reino que começa de cima e desce. Não um reino que começa de baixo e sobe. Essa é a ideia que os profetas queriam trazer. Um reino que não vai ter fim é o reino messiânico, é o reino de Cristo, que já começou, mas ainda não está completo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Segundo, vamos para Ezequiel agora, para a gente ir fechando. Ezequiel capítulo 1. Aqui, Ezequiel é a segunda deportação, lembram? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, a primeira deportação é Daniel. Daniel está falando, ó, vai vir um reino depois de vários animais, ou seja, vocês e as suas próximas gerações não escaparão desses animais, mas virá alguém que é semelhante ao Filho de Homem. E aí ele começa a descrever o Cristo. Agora a gente está na segunda deportação, que é a deportação de Ezequiel. Ezequiel 1, do 1 ao 4. Lê aí pra gente, Mike. As primeiras visões dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, do 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor âmbar, que saía dentro de fogo. Até qual? Preste atenção. Oi? Até qual? Até os 6 meses?
É o 4 só, até o 4, pode ser? Já Pode estava fechar tendo aí. aqui. Preste atenção no que Ezequiel está narrando. Ezequiel está narrando que no 5º dia do 4º mês do 30º ano, ele estava entre os exilados, ou seja, ele estava sendo deportado por Nabucodonosor, e ele teve uma visão de Deus. Deus chegou numa nuvem. Isso daqui é absurdo. Absurdo. Por quê? Porque a presença de Deus, ela era condicionada ao templo. E se o templo é destruído, não tem presença de Deus. Mas Deus aparece na Babilônia. Isso, meus irmãos, é uma loucura nessa época, nesse tempo. É por isso que Ezequiel apanhou tanto. Porque Ezequiel está profetizando na Babilônia, está pregando na Babilônia, falando que ele recebeu uma visão de Deus, sendo que Deus estava no templo. Por isso que o povo fica incrédulo às visões de Ezequiel. Não tem como Deus falar na Babilônia. Mas, meus irmãos, Deus ele não está em templos feitos por mãos humanas. Ele vai dizer isso lá na frente. Então, Deus ele não está cativo às coisas que foram construídas no templo. Por quê? Porque Deus ele é soberano. O que esses primeiros versos de Ezequiel retratam é a soberania de Deus. Absurdamente soberania de Deus. Deus ele está falando na Babilônia, um povo exilado. E aí os textos, né, continuam. Na Babilônia, mas não da Babilônia. Vamos lá para a 2ª Crônicas, vamos voltar um pouquinho. 2ª Crônicas 36, do 9 ao 20. Meus irmãos, sei que é um pouco desafiador de acompanhar, tá? Mas assim, vão anotando, tomando nota, depois esmiucem os textos. São histórias, assim, de vários livros concatenadas, né? Ligadas. A gente não pode ler de maneira separada. Lembrem sempre, não façam retalhos de cetim desses textos. São textos que estão ligados. 2ª Crônicas 36 diz o seguinte. Ó, aqui ele vai narrar também, porque Crônicas meio que narram o que acontece também em 1ª e 2ª Reis, tá? Os livros de Crônicas são basicamente as mesmas histórias contadas de maneiras diferentes. Aqui em 2ª Crônicas, ele vai narrar as deportações da Babilônia, começando no versículo 9. Ó, Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Foi um dos reis que fez lá o que o Senhor reprovava. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Então, percebam. Nabucodonosor, na primeira deportação, leva Joaquim, mas deixa o rei e só leva alguns utensílios do templo. Primeira deportação, Daniel foi com ela, beleza? 2ª deportação, versículo 11. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, ou seja, errou também. Reprova e não se humilhou diante do profeta Jeremias. Opa, Jeremias prega para o rei. Ele fala para o rei fazer algumas coisas. E o rei não se humilha diante de Jeremias. Preste atenção nisso, tá? Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, Deus dos seus antepassados, advertiu várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, Nabucodonosor, que, no santuário, aí aqui é a 3ª deportação. Aqui acaba Judá.
que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Então, quem está fazendo isso daqui é Deus. Deus está fazendo isso daqui. É por isso que Joel, lembra que a gente estudou Joel? Joel fala assim, por que tu vai fazer isso? Tá louco? Que loucura mandar o povo ser morto pelos babilônios. Aí Deus fala assim, eu faço e eu faço. E aí continua. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os reis e os oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Tudo acabado. Então, Jerusalém é destruída, o templo é queimado, o reino termina e o povo é levado em grande escala. Ao mesmo tempo, abre caminho para uma nova fase. Que fase é essa? É uma fase, meus irmãos, que alguns teólogos eles vão falar algumas coisas interessantes sobre isso, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso daqui, ó. Na Babilônia, mas não da Babilônia. Como viver na Babilônia, mas não ser da Babilônia? Por quê? Porque uma vez que o povo está sem terra, templo e Torá, o povo precisa... E Deus ele está na Babilônia, porque Deus ele já saiu do templo, lembra? Deus saiu do templo. Deus está na Babilônia. E viver na Babilônia, mas não sendo da Babilônia. Essa é a grande questão, essa é a grande tensão que os profetas vão chamar o povo. Beleza? Ó, por séculos os profetas clamaram a um povo de ouvidos tapados. Charles Spurgeon. Mas o maior milagre do exílio não é a restauração física da terra, mas a promessa de que Deus mudaria o próprio coração do pecador. O exílio esvaziou as mãos de Israel para que eles pudessem ficar livres para receber a graça gratuita que seria revelada no Messias. Então, o que fazer enquanto ele não vem? Porque a promessa de Deus era, ele vai vir. Os profetas pregaram sobre isso. Mas agora, o que fazer então enquanto esse Senhor não vem? Vamos lá? Jeremias 29. Vou deixar você abrir, El, se tu gosta desse texto. Jeremias 29, do 1 ao 9. Olha o que Jeremias pede para que o povo faça na Babilônia. Lembrando, Jeremias prega para o rei, lá naquela época lá, da segunda deportação, ele fala assim, não precisa bater de frente com a Babilônia. Só adore o Senhor aqui no templo. Mas não precisa bater de frente com a Babilônia. Foi isso que Jeremias pediu para o rei. Mas o rei não obedeceu isso. Aí ele quis bater de frente com a Babilônia. Aí deu no que deu. Nabucodonosor veio e tomou tudo. Aí agora, Jeremias vai falar para o povo na Babilônia. Olha o que Jeremias vai falar para o povo. Leia, eu. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elada, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Preste atenção no que Deus está falando para Jeremias. Cara, fala para o povo viver
de maneira ordenada. Viva uma vida ordinária. Porque a paz com o reino da Babilônia, cara, é a paz de vocês também. Então, lealdade é isso, mas subversão. Subversão. Não adore os deuses deles. Não adore os deuses deles. Então, como viver na Babilônia, mas não ser da Babilônia? Para ficar melhor para a gente, vamos para o Novo Testamento. Vamos lá para Mateus 22. Jesus nos ensinando como viver na Babilônia, mas não ser da Babilônia. Amém? Ó, Mateus 22, do 15 ao 21. Lembra das palavras que o El falou? Deixa eu chamar a atenção só para isso daqui. Ó, das palavras que o El disse, tem uma parte aqui que ele fala o seguinte, ó. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casas e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhas e filhos. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que Deus está falando? Cara, vivam a vida de vocês. Vocês não foram chamados para multiplicar, para serem múltiplos, por conta da promessa que eu fiz a Abraão? Pois bem, façam isso e trabalhem na cidade. Trabalhem na cidade. O povo não faz isso. Viver na Babilônia e não da Babilônia é uma tensão. É uma tensão. E eu vou explicar que tensão é essa para nós. Mas Jesus explica para a gente melhor. Depois Pedro ainda esmiuça mais. Mas vamos no texto do Cristo. Mateus 22, do 15 ao 21, diz assim. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo. Um meio de deixar Jesus em contradição, né? Em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Ou seja, Jesus não se importava muito com a galera ali que estava no meio, ele falava a verdade, ponto. Continua. Dizemos-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Os judeus colocam uma questão aqui importante, certo? Olha o que Jesus recebe. Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é a imagem? E está a inscrição. E esta inscrição? De César, responderam eles. E lhe disse Jesus, então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouviram isso, eles ficaram admirados e o deixaram. O que Jesus está querendo dizer? Irmão, tu não está nessa Babilônia aí? Dê de César o que é de César. Se te mandam trabalhar, trabalhe. Mas não adore os deuses deles. Dê de Deus o que é de Deus, de César o que é de César. Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é, vivam como peregrinos. Estejam na Babilônia. Trabalhem, tenham filhos, plantem, vivam com dignidade, piedade. Mas lembrem-se, existe uma pátria celestial. Existe a esperança que não está depositada em política de direita, de esquerda. Não. Existe uma pátria celestial. E vocês estão caminhando para lá. Dê de Deus o que é de Deus. Vamos para mais um esmiuçamento? Vamos lá em Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 ao 25. Pedro agora vai quebrar mais. Deixa eu ver o que o El falou. A oração de Jesus em João 17 explica bem isso. Não peço que os tire... Exato, El. Perfeito, irmão. 1 de Pedro, capítulo 2, do 9 ao 25. Depois de Pedro explicar um pouco sobre o plano de Deus,
ele começa no 3 assim, só para a gente ganhar contexto, né? Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou. Por meio de quê? Por meio de um plano. No versículo 5 ele vai dizer, ó, salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, o plano de Deus te salvou. E uma vez que ele te salvou, aí começa o versículo 9, dizendo o seguinte: pois, ou seja, por conta disso, vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas, que a gente estava lendo agora, falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Opa! Então, o que Pedro está falando? Pedro está interpretando os profetas. Está falando assim, os profetas tentavam desvendar qual era o tempo que viria o Messias. Mas eles estavam falando sobre o Messias. Estavam falando sobre o Cristo. Lembra que eu falei de Daniel? Parece que é sobre Judá, ali, aquele território. Mas não, Daniel depois ele evolui. Fala assim, olha, não, virão vários animais. Mas ele virá num tempo. Que tempo é esse? Não sei. É segundo a soberania de Deus. Mas ele virá. Ele disse que virá. E eles se pautavam nessa fé. Essa era a fé deles. Daquilo que Cristo faria. E aí Pedro continua. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Ou seja, o que Ezequiel, Daniel, Isaías estavam profetizando é sobre Pedro, é sobre o El, é sobre o pastor Eduardo, é sobre o Maicon, é sobre o Wilson, é sobre o Abrão, é sobre a Fabi, é sobre a Jennifer, é sobre o Alex. Era sobre nós. Era sobre o que nós receberíamos, de fato. Para que, sem eles não fossem, eles fossem aperfeiçoados. É o que o Hebreus vai falar também. Continuando. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então, o evangelho, meus irmãos, os anjos anseiam observar o evangelho. Porque o evangelho é o grande plano de Deus para resgatar a humanidade. É a grande, poderosa mão de Deus entrando. E olha o que Pedro está falando. Quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregam o evangelho. Vocês estão em lugar privilegiado, porque os profetas ansiavam saber qual era o tempo que ele viria. E nós estamos aqui diante dessas escrituras aqui prontas. Antigo e Novo Testamento. Pedro continua. Portanto, aí ele vai concluir. Dado essa salvação, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, pertence com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando um amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o que Pedro está nos chamando aqui, meus irmãos? A lealdade e subversão. Sejam leais, mas subvertam aonde vocês estiverem.
E o que que Pedro está querendo explicar? Basicamente, essa imagem aqui. Mundo, ou Babilônia, o cristão e a vida por vir. A vida por vir está vindo. Essa interseção aqui, ó. É esse já, mas ainda não. Porque ele ainda não voltou. Mas ele disse que voltará. Mas enquanto ele não volta, nós vivemos nessa tensão, que é a tensão do a vida por vir, o reino de Deus chegou. Lembra o Sermão do Monte? É isso. O reino de Deus chegou. Mas no mundo, ainda. Um mundo que ainda será renovado. Porque o céu vai descer completamente. Porque ele já, mas ainda não. Essa é a grande tensão no mundo, mas não do mundo. E, por exemplo, o exílio de Daniel nos ensina muito isso. Eu sei que talvez vocês possam ter tido o olhar para o jejum de Daniel como sendo algo que vocês também precisam fazer. Né? Quem aqui talvez nunca tenha feito o jejum de Daniel de 21 dias. Vocês, todos aqui já foram acometidos por isso. Mas a verdade é que o jejum de Daniel, meus irmãos, ele não nos ensina sobre uma dieta de detox ou um método de emagrecimento. O jejum de Daniel não é uma fórmula de barganha para você arrancar alguma bênção de Deus. O jejum de Daniel não é uma proibição permanente de comer carne. Não. O que o jejum de Daniel nos ensina? Um ato de fidelidade à aliança de Deus contra a idolatria. 2, uma demonstração da soberania de Deus em sustentar seu povo. E 3, uma recusa em se curvar aos ídolos e valores do império. Nós vivemos na Babilônia, nesse mundo caído, mas a gente subverte ele. Por meio de quê? O Pedro que empreende não pode empreender como os outros empreendem, os outros que não acreditam no Senhor. O Pedro que empreende precisa empreender como se o pecado não existisse no mundo. Subvertendo. A Jennifer advogará como a advogada, como se o pecado não tivesse entrado no mundo. Pastor Eduardo pastoreia não como pastores que se venderam, mas como pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, assim como Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. Subvertendo a ordem das coisas. Vivemos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Essa tensão que os profetas nos ensinaram a viver. A grande mensagem dos profetas é essa. O reino de Deus virá, mas enquanto não vem, casem-se, tenham filhos, ensinem os seus filhos a orar, a meditar, a conhecer o seu Deus. Até o quê? Até que ele venha. Nada de novo no front, meus irmãos. Nada de novo. O que eles pregavam às pessoas na Babilônia é a mesma coisa que nós pregamos agora. Porém, com uma glória revelada, absurdamente revelada. Os livros estão abertos diante de nós. Naquela época, nem tão claro assim. Hoje, muito claro. Muito claro. Então, meus irmãos, partindo dessa perspectiva, desse princípio, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Trabalhar, ir ao cinema, casa, ouvir pregação, respirar, beber, ter amigos, conversar, aflições, trabalhar, cortar cabelo, Mike. Passear com os amigos, tudo é sagrado. Por quê? Não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. Cristo é Senhor da barbearia lá, Mike. Cristo é Senhor, meu sogro, do seu trabalho lá na White Martins. Cristo é Senhor, minha irmã, lá na casa que você vai, na sua casa, nas suas plantações. Cristo é Senhor, Abraão, quando você estiver lá dando aula. Mas também é Senhor quando você estiver educando. Cristo é Senhor, Pedro, aí sentado à mesa. Mas também é Senhor quando você estiver na bendita. Cristo é Senhor, pastor Eduardo, quando você estiver lá indo para o quartel. Mas também é Senhor quando você estiver pastoreando. Porque ele é soberano. Porque vivemos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Já, mas ainda não. E o D.A. Carson, ele vai dizer o seguinte: viver no já, mas ainda não, é entender que, embora a nossa cidadania esteja nos céus,
Nossa tarefa atual é na Babilônia. Daniel serviu ao Império Pagão com excelência profissional absoluta. Daniel foi excelente, mas sua identidade foi mantida intocada, porque ele sabia que seu lar era outro. O exílio nos ensina que a nossa vida profissional e social deve ser excelente, mas nossa alma deve ser subversiva ao império temporal. Cornélios, como peregrinos no exílio deste mundo, os cristãos devem lembrar que toda a verdade e beleza na Babilônia pertencem, por direito de criação, ao Criador. Portanto, podemos usar e redimir as ferramentas culturais ao nosso redor para a glória de Deus, desde que nos recusemos firmemente a nos curvar diante dos deuses e filosofias que este mundo tenta nos impor. E a conclusão desse estudo, meus irmãos, é que o reino de Deus já chegou, mas ainda não em plenitude. Profetas advertiram ao povo de Judá, exilado, a viver na Babilônia, mas não serem da Babilônia, como quem espera uma pátria celestial. Assim, os apóstolos pregaram dizendo: esperem, porque ele virá. E ele escreveu a João dizendo: venho sem demora. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso olhar. Mas enquanto isso, subjugamos, ou melhor, subvertemos aquilo que nós estamos, aonde nós estamos, como nós estamos. Então, tudo é sagrado a partir disso. Por quê? Porque estamos fazendo o céu descer para a terra. Somos os cooperadores, os apóstolos, aqueles que estão, de alguma forma, sendo os mensageiros desse Senhor que um dia virá. Amém, meus irmãos? Amém? Estudo, pô, cara, muito bom, gosto muito. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Sei que, pô, de uma hora para outra aqui eu acabei falando bastante, mas espero que vocês tenham acompanhado. Queria ouvir um pouquinho o sentimento de vocês e, assim, até uma recomendação, sempre anotem. O estudo é um estudo muito denso, pouco tempo para a gente esmiuçar, então vale depois você visitar os textos, pegar a apresentação aqui, voltar, anotar, porque de fato isso é de grande valor, porque é a palavra de Deus, né, meus irmãos? Vamos falar de sentimentos? Eu vou começar aqui no Maicon, e depois eu vou passando aqui. Fala aí, Maicon, o que você achou do estudo, meu irmão? Qual o seu sentimento aí? É libertador. É uma coisa que eu mesmo não parava para pensar, às vezes nem para